Olá, matemáticos do meu Brasil! Estamos começando mais uma etapa da sua formação. Juntos vamos desvendar aspectos da ciência, que é a base para quase todas as descobertas da humanidade, a matemática. Neste segundo ano do ensino médio, você vai desbravar a geometria. Vai estudar desde figuras simples, como os quadrados, até complexas formas, como o icosaedro, que tem 20 lados. E vai conhecer todas as propriedades dos triângulos. Para isso, é preciso entender a trigonometria. Vamos estudar por que a matemática se apropria de algumas letras e tem nelas grandes aliadas para o desenvolvimento de cálculos. Nesta busca pelo conhecimento, vamos chegar aos logaritmos, criados para descomplicar operações de multiplicação, divisão e outros problemas, antes incalculáveis. E mais, você vai ter a oportunidade de aprender sobre ângulos, arcos, círculos, circunferência. Vamos começar? Bom estudo! O triângulo retângulo está presente em inúmeras aplicações da vida prática, como na construção civil, quando o pedreiro confere as medidas das paredes para verificar se estão no esquadro. Isto é, dizer se ali há um triângulo retângulo que se encaixa no teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A importância dos triângulos retângulos também pode ser vista nas tesouras dos telhados de prédios ou nas treliças das torres de transmissão de energia elétrica. Pode ainda ser encontrada nos tirantes que seguram postes ou em outras estruturas verticais, como torres de telefonia. Os tirantes são, na verdade, hipotenusas. Vamos considerar que o poste representa um dos catetos e a distância entre a base do poste e o ponto do solo onde é fixado o tirante representa outro cateto. E não para por aí. Na maior parte das grandes portas ou portões, há sempre travessas no sentido diagonal. Essas diagonais são as hipotenusas, que servem para dar melhor sustentação e rigidez para essas aberturas. Olá! O nosso assunto é geometria. Geo significa terra e metria, medida. Logo, geometria significa medida da terra. Mas essa expressão tem outros sentidos quando associada a alguma espécie de movimento, porque podemos mudar de local para medir objetos, áreas e espaços. Às vezes usamos a expressão, quem sabe olhando o problema por outro ângulo. Se pudermos olhar por outro ângulo, é porque mudamos de posição no plano ou no espaço. Então, na matemática, quando os ângulos mudam de posição, as figuras mudam de lugar, os pontos se deslocam no espaço. Temos aí a geometria das transformações. E essa geometria acompanha a história da humanidade. Desde a Grécia, já se observava o movimento da Terra e se percebia que talvez o Sol não andasse ao redor do planeta, e sim o contrário, porque as estrelas mudavam de posição. Surgiu assim, nessa época, um esboço do que é hoje a geometria das transformações. Hoje, algumas transformações da matemática levam o nome de movimentos da Terra, como rotação e translação. Existe ainda um estudo das transformações baseado nos movimentos da natureza. Vale a pena conferir. Você já ouviu falar em osciloscópio? Trata-se de um aparelho que tem como uma das funções detectar a passagem de corrente alternada num circuito elétrico ou num equipamento elétrico. A representação dessa corrente alternada é uma senoide, ou seja, o gráfico da função seno. Também podemos encontrar gráficos de funções trigonométricas quando trabalhamos com modelos matemáticos interdisciplinares.
como ocorre entre a biologia e a matemática, em que os gráficos da função seno e cosseno aparecem juntos. Um exemplo desses gráficos pode ser visualizado nos modelos matemáticos para controle ambiental do tipo presa versus predador. Isso tudo também através de gráficos das funções seno e cosseno. Ainda podemos ver esse tipo de gráfico na física, como por exemplo nos gráficos de propagação de ondas. É impressionante. A matemática parece não ter limites. Ela está ligada de alguma maneira com todas as áreas do conhecimento. Então estude e descubra como usufruir desse aprendizado na sua vida. Tchau e até a próxima. Olá, estudantes da matemática! Vamos dar uma volta ao passado para entender um pouco sobre as descobertas que envolvem arco e ângulos. Começamos no século III a.C. Nesse período, o físico e matemático Arquimedes, seguindo o trabalho que desenvolveu para calcular a razão entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência, calculou o comprimento de grande número de cordas e estabeleceu algumas fórmulas. Essas medições e os resultados dos cálculos feitos pelos astrônomos daquela época eram registrados em tábuas. Mas na segunda metade do século II a.C., algo incrível aconteceu e mudou alguns conceitos desta área da matemática. O astrônomo grego Hiparco inventou uma tabela com valores de vários ângulos. Esta ideia foi herdada dos babilônios e divide o círculo em 360 partes iguais, ou graus, e cada grau em 60 minutos de 60 segundos. As descobertas desse cientista fizeram com que ele ficasse conhecido como o pai da trigonometria. Na prática, todos nós vivenciamos essa teoria quando olhamos para o relógio. Pura matemática. Hiparco acreditava que a melhor base de contagem era 60, a mesma base utilizada hoje para contar o tempo. As primeiras aplicações práticas ocorreram com Ptolomeu 150 anos depois de Cristo. Tenha boas horas de estudo. Embora sejam meios diferentes, as asas de um avião e de uma asa delta produzem o mesmo voo. Acontece que a sustentação de todo objeto no ar é dada pela diferença de pressão entre a superfície superior e a superfície inferior. A diferença de pressão se dá pela variação da velocidade do ar quando ele passa pelo objeto. Já a variação da velocidade vai depender do formato deste objeto. No caso do voo, as partículas de ar que passam pela parte de cima percorrem um caminho mais longo que as que passam por baixo. É por isso que existe a diferença de velocidade. Você já reparou que a asa de um avião é abaloada na parte de cima e reta na parte de baixo? Essa aerodinâmica faz com que o ar passe mais lentamente pela parte de cima da asa. Assim acontece a diferença de pressão e o avião voa. Aspectos como peso, força e tecnologia também interferem, mas sem a pressão do ar, nada disso adiantaria. Matemática é pura lógica. E é lógico que a matemática está presente em nossas vidas. O próprio conforto da modernidade é resultado de processos matemáticos. Adicione aí a tecnologia para os esportes, saúde, estudos e inúmeros outros aspectos. A matemática está ligada ao nosso cotidiano. Arcos e ângulos são muito presentes no dia a dia. Acredite, em uma construção, na divisão de uma pizza, nos automóveis e em diversas outras situações, os ângulos estão presentes. Provavelmente você já viu alguém surfar. Aí está mais um grande modelo da utilização de arcos e ângulos. Estes conceitos são aplicados diretamente nas pranchas utilizadas no esporte. Se prestarmos atenção à nossa volta, vamos encontrar a matemática em muitos outros lugares, onde nem acreditávamos que ela existisse. Faça o teste e bons estudos. Tchau e até a próxima.
matemática é aplicada em diversas áreas, como na medicina, na engenharia, na física, na química, na geografia e na navegação. Na engenharia civil, ela está presente em diversos cálculos que envolvem força, em que são utilizados vetores. E para que sejam realizados cálculos com esses vetores, o engenheiro utiliza a trigonometria. A trigonometria também pode evitar acidentes. Para isso, as estradas possuem a parte externa das curvas mais elevada do que a parte interna. Esta inclinação é calculada porque quanto maior o ângulo de inclinação da estrada, maior será a velocidade máxima permitida. Observe uma pista de corrida de alta velocidade. Você vai ver que ela tem um ângulo significativo de inclinação nas curvas. A trigonometria também aparece na construção de um telhado. Neste caso, o conhecimento de trigonometria é indispensável, porque vamos precisar calcular as inclinações mínimas e máximas. Ainda no telhado, temos as vigas, que possuem a finalidade de suportar o peso da cobertura. E também, para esta determinação, se faz o uso de cálculos com ângulos e triângulos. Quando você tiver um exemplo de uma função seno e desdobrar o gráfico dessa função, vai ver que ele apresenta valores referentes a mais de uma volta. E esses valores negativos de x no sentido horário. Já quanto à função cosseno, ao estender o gráfico, será possível observar o gráfico conhecido por cossenoide. Por último, no caso da função tangente, você vai poder obter um gráfico de uma nova função, conhecida como cotangente. Cada uma dessas funções tem características específicas e representam fenômenos cíclicos. Tudo que se repete na natureza pode ser representado por uma função trigonométrica e vai depender das características do fenômeno para se saber qual delas melhor representa. Mas lembre-se, sempre o nosso principal objetivo é entender a presença da matemática em nossas vidas e conseguir aplicá-la com toda a potencialidade. A ideia é torná-la nossa aliada, entendendo os processos e aplicando-os no local e na hora certa. Agora que concluímos esse estudo, você perceberá que a trigonometria está presente em áreas que acreditávamos não ter nada a ver com a matemática. Tchau! E até a próxima. Olá! Você sabia que a palavra trigonometria tem origem grega? Tri significa 3, gono é ângulo e metrin significa medida. Trata-se, portanto, do estudo das relações entre os lados e os ângulos de um triângulo. A trigonometria surgiu há muito tempo. Era usada, por exemplo, pelos egípcios e babilônicos. Contudo, foi a atração pelo movimento dos astros que estimulou a evolução deste estudo. As primeiras aplicações práticas da trigonometria ocorreram com Ptolomeu, 150 anos depois de Cristo. Ptolomeu, além de prosseguir aplicando a trigonometria nos estudos astronômicos, também utilizou o conceito para determinar latitudes e longitudes. A trigonometria possibilitou o surgimento das funções trigonométricas, relacionadas aos ângulos e aos fenômenos periódicos. No século XV, começaram a surgir cálculos de diferentes situações teóricas e práticas ligadas aos estudos dos ângulos e das medidas. Olá! Uma circunferência é um conjunto de todos os pontos em que a distância a um ponto dado é constante. Esse ponto é chamado de centro e essa distância é conhecida como raio. Toda circunferência tem 3 regiões: a circunferência propriamente dita, o exterior e o interior. Os pontos do interior da circunferência são os mais importantes. Em todos estes pontos, a distância até o centro é menor do que o raio, ao contrário do que acontece aos pontos do exterior,
em que a distância até o centro é maior do que o raio. Os pontos internos são importantes porque a união entre a circunferência e o interior dá origem ao que chamamos de círculo. O círculo é um conjunto maior de pontos, e todos estes pontos têm distância igual ou menor do que o raio em relação ao centro. Atenção, não confunda circunferência e círculo. Lembre-se que a circunferência faz parte do círculo junto com o interior. Perceba que os círculos e circunferências são utilizados em diversas áreas do saber, desde os tempos mais remotos. Já pensou dirigir um carro com rodas quadradas ou ovais? O desempenho com certeza não seria o mesmo. Toda a teoria da circunferência está ligada ao desenvolvimento da geometria euclidiana plana. Muitos problemas foram desenvolvidos através deste importante elemento. E não só a teoria de geometria, mas em vários aspectos culturais, a circunferência está presente. Estudos mostram que em praticamente todas as culturas existem cantigas de roda, em que várias crianças dançam em círculos. As mais famosas danças brasileiras são os clássicos Atirei o Pau no Gato e o Cravo e a Rosa. Existem também as famosas danças gregas e judaicas, e ainda as folgueiras, utilizadas pelos nossos irmãos mais primitivos, que consistiam em um ponto central, onde as pessoas ficavam dispostas a uma mesma distância do fogo. Durante a Inquisição, na Idade Média, a Igreja condenou os hereges na fogueira, que também tinha o formato circular, porque assim o público poderia ter uma melhor visão do indivíduo que estava sendo queimado. Veja, portanto, que o círculo não é só um elemento matemático, é um elemento cultural. Uma ideia linguística muito comum da circunferência são os paradoxos. Se eu disser estou mentindo agora, o que você pode presumir? Nada. Porque se eu estiver mentindo, estou dizendo a verdade. E se eu estiver dizendo a verdade, eu estaria mentindo. Esse tipo de raciocínio é chamado de raciocínio circular, mais formalmente chamado de paradoxo. Entra aí a linguística do círculo. Um raciocínio sem início e nem fim, como uma circunferência. Os círculos viciosos também são raciocínios circulares, em que uma ideia leva a outra e cria-se uma história praticamente sem fim. Existem também as demonstrações circulares, em que uma ideia é provada a partir de outra, que foi provada a partir de outra, que foi provada pelo que se queria provar inicialmente. Ufa! Esse raciocínio foi amplamente contestado por Aristóteles por criar resultados ridículos e extravagantes. No entanto, vimos que o círculo não é só uma representação cultural ou um ente matemático. Pode ser também uma figura poderosíssima de linguagem. Tchau e até a próxima. Saudações, estudantes! Os logaritmos foram desenvolvidos para descomplicar as operações de multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Os logaritmos não são usados apenas pela matemática. A química utiliza este recurso para calcular o pH de algumas substâncias e a física para determinar a intensidade sonora. Logaritmo é sinônimo de expoente. A fórmula é a seguinte: logaritmo de x na base a é igual a b, ou seja, a elevado na potência b é igual a x. Na prática, funciona da seguinte forma: logaritmo de 1000 na base 10 é igual a 3, porque 10 elevado na terceira potência é igual a 1000. O logaritmo de um número é a operação inversa de uma potência. A elevado a x é igual a b. Na forma de logaritmo, isso significa dizer que o logaritmo de b na base a é igual a x. 10 ao quadrado é igual a 100, ou logaritmo de 100 na base 10 é igual a 2. Na potenciação, a é a base, b é a potência e x é o expoente. Na logaritmicação, a é a base do logaritmo,
B é o logaritmicando ou antilogaritmo e x é o logaritmo. Se a base do logaritmo for 10, ela não precisa estar na representação do logaritmo. Logaritmo de b na base 10 é igual a logaritmo de b, que representa um logaritmo decimal. Para existir uma equação, é preciso ter uma igualdade e pelo menos uma incógnita. Nas equações logarítmicas acontece a mesma coisa, só que a incógnita pode estar no logaritmo, depois do sinal de igualdade, na base ou nesses dois lugares. Para encontrar o conjunto solução de uma equação logarítmica, é preciso obedecer algumas condições de existência do logaritmo. O conjunto solução também é chamado de conjunto verdade. O logaritmo de x menos 9 na base 3 igual a 4 é um exemplo de uma equação logarítmica. O primeiro passo para resolver esta equação é verificar a condição de existência, onde o logaritmando deverá ser maior que zero, ou se x menos 9 é maior que zero. Portanto, x é maior que 9. Para que a solução seja correta, o valor de x tem que ser maior do que 9. Agora, é só resolver a equação. 3 elevado na quarta potência é igual a x menos 9. 81 é igual a x menos 9. X é igual a 81 mais 9. X é igual a 90, é o resultado final. O valor encontrado para x satisfaz a condição de existência da equação, porque 90 é maior do que 9. O conjunto verdade desta equação logarítmica é 90. As equações exponenciais e as equações logarítmicas podem ser comparadas. Para fazer isso, é só definir os termos das equações. Na equação logarítmica, o logaritmo de b na base a é igual a x. A é a base, b é o logaritmicando e x é o expoente. Na equação exponencial, a elevado à potência x é igual a b. A é a base da potência, b é a potência e x é o expoente. As duas equações estão relacionadas porque o expoente da equação exponencial é o próprio logaritmo. É importante lembrar que para resolver estes dois tipos de equação, é preciso seguir alguns passos importantes, como envolver as propriedades operatórias dos logaritmos, as propriedades das potências e desenvolver as mudanças de base. Preste atenção no exemplo. Logaritmo de 400 na base 20 é igual a 2. Na forma de potência, esta equação é representada da seguinte forma: 20 elevado na segunda potência é igual a 400. Continue se esforçando, revise o conteúdo e faça exercícios para colocar em prática o que você aprendeu. Tchau e até a próxima! Olá, alunos! A teoria dos sistemas lineares iniciou no Oriente. Os chineses gostavam de diagramas, que representavam os sistemas lineares por meio de coeficientes escritos, com barras de bambu, sobre os quadrados de um tabuleiro. Assim, descobriram o método de resolução por eliminação, ou seja, anular coeficientes por meio de operações elementares. Já o termo determinante, como é entendido hoje, surgiu em 1812, num trabalho de Cauchy. Neste trabalho, Cauchy apresentou uma demonstração do teorema da multiplicação de determinantes. A matriz A atual, com o número entre duas barras verticais, surgiu 30 anos depois com Arthur Cayley. O alemão Carl Jacobi, chamado de o grande algorista, também contribuiu com o conceito. Já as matrizes saíram da sombra dos determinantes.
há mais ou menos 150 anos. O nome matriz veio com James Joseph Sylvester em 1850. Os movimentos e deformações que visualizamos nos efeitos especiais dos filmes e dos games de computador estão baseados na multiplicação de matrizes 4x4 no caso espacial e 3x3 no caso plano. A dificuldade não reside no tamanho das matrizes, mas na quantidade delas e na agilidade para fazer essas multiplicações. Em outras aplicações, temos uma situação quase oposta. Uma única matriz pode ir à ordem de centenas ou mesmo milhares de linhas e colunas. Isso é o que ocorre, por exemplo, em problemas que envolvem o estudo de campos elétricos. Eles são reduzidos a um sistema de equações lineares, cuja matriz tem tamanho grande. Esse problema é comum na engenharia. Outra situação nos leva ao envolvimento com matrizes enormes. São aquelas associadas às redes de distribuição de energia elétrica, grandes redes de comunicações e redes de transporte, por exemplo. Uma matriz nada mais é do que uma tabela. Nela, organizamos dados, informações coletadas para uma análise. Pense assim, organizamos para conseguir entender. Não é assim que funciona? Então, uma matriz é uma organização para conseguir entender dados numéricos, na qual o determinante funciona como a identidade da matriz. Cada matriz tem um determinante específico, que é encontrado a partir dos elementos dessa matriz. E os sistemas lineares são outra forma de organização de dados. Para resolver um sistema linear, utilizamos a regra de Cramer. Lembre-se, o objetivo é tornar a matemática nossa aliada. Um bom exemplo para compreender o uso das matrizes no cotidiano é a tela do computador. É ela que possibilita que você veja a minha imagem. Cada valor guardado nas linhas e colunas da matriz representa um pontinho colorido mostrado na tela. Tchau e até a próxima. Olá, estudantes! Você sabia que o logaritmo começou a ser usado no início do século XVII para simplificar os cálculos? Isso mesmo. John Napier, que é considerado o inventor dessa função matemática, desenvolveu uma forma de transformar multiplicações e divisões em operações mais simples, de soma e subtração. Antes dos logaritmos, a simplificação destes processos era feita através das relações trigonométricas. Enquanto Napier estudava uma progressão geométrica, onde o primeiro termo era 10 elevado na sétima potência multiplicado por b, a razão b era independente. Outro matemático também lidava com o problema dos logaritmos. Jules Burger empregava uma razão um pouco maior do que 1. Sendo assim, o primeiro termo da progressão geométrica era 10 elevado à oitava potência. O matemático desenvolveu, então, uma tabela com 23.027 termos. Tempos depois, Napier reelaborou as tábuas de logaritmos mais úteis de modo que o logaritmo de 1 fosse 0 e o logaritmo de 10 fosse uma potência conveniente de 10, nascendo assim os logaritmos dos dias de hoje. Quando se fala em energia nuclear, logo pensamos em uma grande energia, não é mesmo? Mas onde essa energia começa? E de onde sai tanta energia? Imagine o urânio 238 como elemento a ser estudado. Este elemento possui energia própria e pode servir como fonte energética para os seres humanos. Mas logo nos vem à mente a ideia de que precisaremos de outra amostra de urânio para continuar a gerar energia.
Isso porque acreditamos que o elemento deve acabar conforme ele vai sendo utilizado, como a pilha, por exemplo, que depois de usada por um tempo, esgota a energia. Mas não é bem assim que funciona com o urânio-238. Todo elemento químico tem um tempo certo para se desintegrar, um período em que ele terá a massa reduzida. Quando a redução da massa de um elemento cai pela metade, chamamos o tempo que ele gastou de meia-vida. Mas o urânio-238 tem período de meia-vida igual a 5 bilhões de anos, ou seja, a massa deste elemento dura muito tempo. Para o nosso curto tempo de vida humana, teremos a impressão que ele não reduz em nada a energia. Aqui estamos estudando sobre logaritmos e função logarítmica. E você sabe como usá-la na sua vida? Digamos que uma pessoa aplicou R$500 em um banco que paga juros mensais de 3,5% no regime de juros compostos. Quanto tempo após a aplicação o montante será de R$3.500? Primeiro usamos a fórmula para o cálculo dos juros compostos. M igual a capital, parêntese, 1 mais taxa de juros elevado ao período. De acordo com a situação do problema, temos M, montante, igual a 3.500, capital, igual a 500, taxa de juro, igual a 0,035 e T, período, que é a nossa incógnita. Chegamos ao seguinte resultado: 1,035 elevado à potência de T é igual a 7. Aplicando o logaritmo em toda a relação, teremos logaritmo de 1,035 elevado à potência de t, período, é igual ao logaritmo de 7. Logo, t, período, multiplicado pelo logaritmo de 1,035 é igual ao logaritmo de 7. Determinamos os logaritmos através de uma calculadora científica. O período multiplicado por 0,0149 é igual a 0,8451. O período é, portanto, igual a 0,8451 divididos por 0,0149. Portanto, o montante de R$3.500 será originado após 56,7 meses de aplicação. São aplicações simples, que antes não víamos como parte da matemática. Tchau e até a próxima! Olá! Pronto para conhecer um pouco mais sobre os polígonos? Polígonos equiláteros são aqueles em que todos os lados têm a mesma medida. Polígonos equiângulos são aqueles em que todos os ângulos têm a mesma medida. Um polígono regular é ao mesmo tempo equilátero e equiângulo. O mais conhecido polígono regular é o quadrado, que, como nós sabemos, é um polígono de 4 lados iguais. Para determinarmos a soma dos ângulos internos de um polígono, é necessário diminuir em 2 a quantia de lados e multiplicá-los por 180 graus. Já a soma dos ângulos externos é constante e igual a 360 graus. O apótema de um polígono regular é o segmento que une o centro de um polígono regular até o ponto médio de qualquer um dos lados. Obviamente, essa medida é constante. Já o número de diagonais de um polígono pode ser obtido através de um cálculo. Calcula-se o produto do número de lados do polígono por n menos 3, onde n é o número de lados, tudo dividido por 2. Para calcular o perímetro de um polígono, fazemos a soma dos lados. Imagine uma mesa de 5 lados ou um pentágono. Se a mesa tiver 5 lados de medida 10 centímetros, o perímetro será 5 vezes 10. Ou seja, 50 centímetros. Para descobrir a área, basta fazer 5 vezes a área de um triângulo com base 10 centímetros e a altura igual ao apótema do polígono.
Os principais polígonos regulares são o quadrado, usado em faces cúbicas e construções civis, o triângulo equilátero, comum em superfícies que necessitem de equilíbrio, e o hexágono regular, que é muito usado em parafusos, devido ao grande número de lados que possui e pela regularidade. O hexágono regular pode ser dividido em 6 triângulos regulares. Você já deve saber que o polígono regular é de incrível importância prática. Ele aparece como base da teoria de geometria plana e em muitas outras ciências. Na química, por exemplo, os anéis de carbono têm o formato de um hexágono regular. Os polígonos também aparecem em muitas culturas como símbolo de proteção, divinização e respeito. Toda construção trabalha com polígonos, seja no cálculo de áreas ou perímetros, o que faz do polígono uma ferramenta essencial na arquitetura de prédios, casas, lojas e museus. Os ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus e 60 graus, podem ter as funções trigonométricas obtidas a partir de polígonos regulares. Uma região poligonal é uma reunião de um número finito de regiões triangulares não sobrepostas e que estão no mesmo plano. Tchau e até a próxima! Olá, estudantes de matemática! O conceito de função é um dos mais importantes da matemática. Utilizamos este conceito quando relacionamos duas grandezas variáveis. Por exemplo, o cálculo da área de uma região quadrada é feito em função das medidas dos lados, e cada valor lateral corresponde a um único valor para a área. Na função exponencial, a incógnita está no expoente. E esse tipo de função serve para representar situações em que acontecem grandes variações. A função tem uma lei de formação com características iguais a f em função de x é igual a elevado na potência x. As funções são classificadas em crescentes ou decrescentes de acordo com o valor do termo a da fórmula. O gráfico da função exponencial é sempre uma curva. A curva nunca intercepta o eixo x e sempre corta o eixo y. Para a função ser crescente, o valor da base tem que ser maior que 1. Na função decrescente, o valor da base deve ser maior do que 0 e menor do que 1. Para entender como funciona uma potência com expoente em forma de fração, é preciso aprender como transformar uma potência em um radical. Imagine o exemplo, 3 elevado à potência 3/5. Para colocar esta potência na forma de radical, a base vai ser o radicando. O denominador do expoente fracionário vai ser o índice. O numerador é o expoente da base. O resultado é raiz quíntupla de 3 elevado ao quadrado. Para elevar este radical a qualquer expoente, o procedimento é o mesmo de uma potência normal. É só multiplicar a base por ela mesma quantas vezes o expoente indicar. Se a gente elevar ao quadrado a raiz quíntupla de 3 elevado ao quadrado, nós vamos ter raiz quíntupla de 3 elevado ao quadrado vezes raiz quíntupla de 3 elevado ao quadrado. Você sabe dizer quantos grãos de areia cabem no universo? Pergunta difícil, né? Pois você sabia que alguém já tentou responder essa questão? Um dia, Arquimedes, matemático grego do século III a.C., resolveu contar quantos grãos de areia caberiam no universo. Como os números desta conta eram muito altos, ele transformou os números em potências e fazia os cálculos com os expoentes. Mas esta fórmula foi pouco usada na época do matemático. Com o surgimento do comércio mundial entre os séculos XV e XVII, os cálculos com potências se tornaram muito importantes. As potências eram utilizadas para calcular as distâncias a serem navegadas e a quantidade de mercadorias.
Ah, eu esqueci de contar para vocês o resultado da conta de Arquimedes. Ele chegou à conclusão que o número de grãos de areia do universo corresponde a 10 elevado na potência 51. Tchau e até a próxima. Saudações, estudantes! Você já pensou em fazer cálculos usando apenas letras? Complicado, não? Durante séculos, os europeus usavam o sistema romano, aquele que usa letras como o V e o X para resolver problemas matemáticos. Foi graças a um italiano chamado Leonardo Finobac que hoje nós usamos números para fazer cálculos. Filho de comerciante, Finobac viajava muito com o pai. Numa dessas viagens, ele foi ao Oriente e ao norte da África. Lá, conheceu o sistema indo-arábico de cálculos, esse que usamos hoje com números, e percebeu que seria muito mais fácil calcular, principalmente longas sequências numéricas. De volta à Europa, Finobac escreveu o Livro dos Ábacos. Nele propunha vários cálculos usando números e um problema em questão. Quantos coelhos nasceriam em 12 meses a partir de um casal comum? Ele chegou à conclusão que seriam 144 coelhos. Para isso, usou a sequência 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 e assim por diante. Mais tarde, esta teoria foi chamada de sequência de Finobac. Entendemos a partir do terceiro número, o cálculo é feito com a soma dos dois anteriores, ou seja, 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 5 igual a 8. Usando essa sequência, Finobac concluiu que a relação de dois números consecutivos é 1,618. Este número foi definido para determinar o segmento áureo. Este número pode ser visto nas obras de Da Vinci, na formação do corpo humano, na música. Diversificado, não é mesmo? Então, vamos entendê-lo melhor. O jogo de xadrez é um importante aliado da matemática. Quer ver só? As versões mais antigas do jogo têm origem persa e indiana. A versão que conhecemos hoje surgiu na Europa na segunda metade do século XV. E muitas lendas fazem parte da história do xadrez. A mais famosa diz que um sábio astrônomo indiano, chamado de o Homem que Calculava, foi visitar um rajá, um príncipe. Na ocasião, apresentou um tabuleiro com 64 casas. Metade era branca e metade preta. As peças representavam figuras ligadas a guerras, como soldados e cavalos. O astrônomo ainda disse que a cada vez que jogasse, o rajá agradaria aos deuses e traria cura para os males. Como recompensa, o astrônomo pediu que fosse colocado um grão de trigo na primeira casa do tabuleiro, 2 na segunda, 4 na terceira. Ou seja, o valor dobrava a cada casa. O total de grãos colocado no tabuleiro seria o pagamento. O rajá calculou e percebeu que o volume de grãos de areia era muito grande e que seria impossível fazer o pagamento. O valor dos grãos foi calculado de acordo com as regras da progressão geométrica. A biomatemática é uma ciência que utiliza os conhecimentos da biologia e da matemática para estudar fenômenos biológicos que envolvem a dimensão de tempo. As epidemias são exemplos de fenômenos biológicos que esta ciência estuda. A biomatemática utiliza as progressões aritméticas e progressões geométricas e pode até mesmo fazer o cruzamento entre as duas. No caso de uma epidemia de gripe, é possível calcular o crescimento ou diminuição do número de pessoas infectadas em diferentes regiões. As epidemias causam a morte de muitas pessoas e têm altas de mortalidade que podem deixar consequências em vários setores da sociedade, como a diminuição da população e a queda da taxa de natalidade.
Os dados que a biomatemática utiliza ajudam as autoridades a planejar medidas de prevenção e estratégias para combater as doenças. Tchau e até a próxima! Olá, pessoal! Para facilitar o estudo da álgebra, vamos fazer uma introdução sobre a geometria. Você vai ver que sem decorar regras e procedimentos é mais fácil. Para isso, as letras usadas nos conteúdos algébricos serão trabalhadas a partir de figuras geométricas. Por exemplo, é possível resolver expressões e operações algébricas partindo das áreas e perímetros de figuras geométricas, como o quadrado e o retângulo. Para construir monômios e polinômios a partir de um quadrado e um retângulo, basta somar a área dessas figuras. Já os produtos notáveis são formados pela união das áreas de um quadrado, que dividimos em um quadrado menor e dois retângulos. Assim é possível concluir que a área do quadrado todo é igual à soma das áreas das figuras montadas. Toda fórmula matemática a ser construída pode ser montada e resolvida com expressões tipo monômios, representando os lados de um quadrado e de um retângulo. Viu só? Vendo a figura geométrica, o aprendizado fica bem mais fácil. Bom estudo! O uso da geometria permite a interpretação das fórmulas sem decoreba. Através da interpretação dessas figuras, você vai desenvolver produtos notáveis, operações com monômios e binômios, fatoração e cálculos algébricos em geral. Utilizando a área das figuras geométricas como o retângulo e o quadrado, você vai desenvolver cálculos algébricos. Os produtos notáveis envolvem expressões que apresentam um padrão nos resultados. Assim, geometricamente, dividimos um quadrado em uma figura que apresente internamente 4 partes, 2 quadrados de medidas diferentes e 2 retângulos iguais. Usando a área de cada uma delas, montamos os produtos notáveis. Como o quadrado de uma soma, o quadrado de uma diferença e o produto da soma pela diferença. Nas operações realizadas com polinômios, utilizamos áreas e perímetros de quadrados ou retângulos, onde os lados são representados pelos monômios. Assim, você adiciona ou subtrai essas expressões. Nos produtos notáveis, usamos as áreas porque do quadrado temos lado vezes lado e do retângulo, base vezes altura. Lembre-se, os monômios só podem ser somados ou subtraídos quando forem semelhantes. E na multiplicação, devemos usar as regras das potências para aqueles com a mesma incógnita. Ao construir expressões algébricas com a manipulação de figuras geométricas, você observa as imagens, mas também as relações que se estabelecem entre as partes. Por isso, discuta o resultado dos trabalhos, verifique o desenvolvimento com análise e comparação e pesquise a partir das situações do cotidiano, medidas para a construção de quadrados e retângulos com o objetivo de representar expressões encontradas. Ao tratar de termos semelhantes, um polinômio pode ser escrito com um número menor de termos. É o que chamamos de forma reduzida desse polinômio. Para adicionar os termos semelhantes desse polinômio, juntamos os termos semelhantes, ou seja, aqueles que apresentam a mesma parte literal, que são as incógnitas.
As operações de adição e subtração dos polinômios são resolvidas juntando as partes semelhantes. Usando a área de uma figura geométrica, é possível calcular a soma ou a diferença de monômios. Para multiplicar monômio por polinômio, representando em um retângulo o comprimento e a largura, podemos calcular a área. E assim, utilizar um produto de monômio com monômio ou polinômio. Tchau e até a próxima! Para que um astrônomo possa calcular a distância entre dois planetas a partir da Terra, é possível utilizar o cálculo da razão trigonométrica. Basta traçar um triângulo retângulo entre a Terra e os dois planetas e conseguiremos determinar esta distância. Pela topografia, é possível calcular as alturas de montanhas. Basta aplicar o mesmo uso do triângulo retângulo. Já na construção civil, sabe-se que quanto maior é a inclinação das rampas, menor é a distância a ser percorrida. Porém, maior será a força necessária para percorrê-la. Fica mais clara a utilização dos estudos de trigonometria dentro de outras ciências, como a geometria. Esses estudos também renderam outras inúmeras aplicações, como na aterrissagem de um avião ou na largura de um rio. A trigonometria é mais um ramo da matemática que continua influenciando as nossas vidas constantemente. Olá, estudante! Você sabe qual é a função da trigonometria? Como a própria palavra já indica, é a área da matemática que trata dos triângulos. A origem deste estudo começou para determinar distâncias que não podiam ser medidas diretamente. Essa história teve início com o astrônomo grego Hiparco de Niceia, entre os anos de 190 e 125 a.C. Este cientista encontrou na matemática uma forma de prever os eclipses e os movimentos dos astros, o que permitiu a elaboração de calendários mais precisos e mais segurança na navegação. Para chegar até estas descobertas, o pai da trigonometria, como ficou conhecido, estudou e desenvolveu sistemas para relacionar os elementos, como lados e ângulos de um triângulo. Com a matemática aplicada à trigonometria, ficou possível, inicialmente, precisar distâncias que antes não podiam ser medidas, por exemplo. E ao lidar com pontos e distâncias em 3 dimensões, a trigonometria esférica foi aplicada à física, à química e a quase todos os ramos da engenharia, em especial no estudo de fenômenos, como a vibração do som e o fluxo de corrente alternada. Já no século XV, a trigonometria moderna recebeu importantes contribuições de matemáticos, como Isaac Newton. A partir de estudos específicos, os matemáticos encontraram caminhos para resolver diversos problemas na astronomia e na navegação. Através da relação entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo, esta ciência matemática tornou possível fazer uma série de estimativas de distâncias e alturas. Parece complicado, mas é graças à trigonometria que podemos hoje determinar a medida da altura de uma montanha utilizando apenas a ajuda de um pedaço de madeira. Basta saber duas coisas: a distância que estamos da base e como fazer os cálculos dentro da trigonometria. A solução desses cálculos é feita se associarmos o que aprendemos sobre os triângulos retângulos e a ideia da semelhança entre triângulos. Topógrafos, engenheiros e profissionais que medem e dividem propriedades rurais e urbanas usam a matemática para auxiliar na precisão de seus trabalhos. E isso resulta na qualidade e na segurança de itens do dia a dia, como a construção de uma rampa, por exemplo. Uma lição e tanto, não é mesmo? Então continue se dedicando aos estudos. Tchau e até a próxima.
Parabéns! Mais uma etapa cumprida. Horas incalculáveis de estudo, ou melhor, calculáveis. Agora que você está mais habilitado a lidar com números e operações. Durante esse período, você andou por caminhos complexos dessa ciência. Passou pela trigonometria, entendeu o mundo da geometria. Descobriu que os logaritmos só têm um nome complicado. Viu que círculo e circunferência não são sinônimos. E teve mais oportunidades para ver que a matemática é nossa aliada e não nossa inimiga. Mais uma vez, parabéns. Agora dê um tempo para sua mente, afinal tantos cálculos mexem com a cabeça da gente. Descanse bastante e se prepare, porque o último ano do ensino médio de matemática tem muito mais conteúdo interessante. Até a próxima!